Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das pessoas. E aqui a gente mostra relatos, histórias. O objetivo aqui do podcast é fazer com que a gente atinja jovens que estão procurando uma profissão, uma especialização, ou um profissional já experiente que vê aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que o Na Face Pod seja o ponto de conexão entre esses profissionais também. Mas o principal propósito que a gente não abre mão é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Uma pessoa que tem alguma dor, algum desconforto, algum problema de saúde, que vê aqui nos nossos convidados o assunto que a gente traz aqui, se identifique com ele, que a gente também possa conectar essas pessoas que precisam a esses profissionais. De repente, a gente pode até te encorajar a procurar o tratamento, procurar ajuda. Isso já vem acontecendo, a gente vem recebendo algumas mensagens através do nosso Instagram e a gente já vem conectando essas pessoas aos nossos convidados, que já é motivo de muito orgulho para a gente. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio aqui de alguns patrocinadores e um deles é a MaxFix, um sistema de placa e parafuso voltado para cirurgias bucomaxilo, voltado para neurocirurgia, para fechamento de crânio, um excelente mix de placa e parafuso, uma acomodação do parafuso na placa muito boa. Os cirurgiões sabem do que eu estou falando quando eles não se conversam muito bem e aqui é uma excelente opção para a sua cirurgia. Outro patrocinador é a Neo Custom, um sistema de prótese customizada da Neo Orto. Neo Orto, uma gigante que juntou com a Medartis agora recentemente, está aqui conosco com um sistema customizado. É desenhada exatamente de acordo com o contorno do osso do paciente. Então se adapta muito melhor, uma resistência, uma fixação muito mais eficaz. Outro patrocinador que nós temos aqui é a ProDiet. A ProDiet é uma empresa de nutrição clínica. Ela não entrega só suplemento e dieta, ela entrega cuidado com o paciente, uma segurança nutricional e a gente vai falar muito disso aqui, tá? Então a gente fala muito aqui de cirurgias, pacientes que precisam de uma limitação nutricional no pós-operatório. A ProDiet nada de braçada, com vários produtos, um portfólio bem amplo para cuidar do teu sono, para a cicatrização das tuas feridas pós-cirúrgica. Precisa de uma alimentação mais líquida, pastosa? A ProDiet tem de tudo aqui. Então, se você apontar o teu celular para o QR Code que está no canto da tua tela, você vai ter acesso ao site da ProDiet e o ProDiet Science, que tem toda a ciência embarcada nos produtos da ProDiet. Então, tem um excelente portfólio, um portfólio muito completo para tudo que o teu paciente precisa. Precisa de uma nutrição integral, no conforto da casa do paciente, a ProDiet tem, com suporte, com tudo que ele precisa, com todos os nutrientes que ele precisa nesses produtos. Um abraço para todo mundo da ProDiet, para a Júlia, para a Ana. Outro patrocinador que nós temos aqui é o ITC, Instituto de Treinamento em Cadáver, que a gente fala para muitos residentes, para muitos graduandos. Então é uma excelente oportunidade, um excelente instituto de treinamento, exatamente para treinar, para errar sua técnica cirúrgica. Você vai manipular e fazer todo o teu teste, teu treinamento em cadáveres, em peça fresca, para que você tenha um excelente treinamento que você possa estar seguro para aplicar no seu centro cirúrgico, no seu consultório. Então o ITC te dá toda essa estrutura impecável. Você, professor, quer fazer um cadáver lab e levar o teu curso para o ITC aqui de Curitiba, é um excelente local, com logística fácil, região central aqui de Curitiba. Certo? Bom, Gisiel, estamos no canal do YouTube, então já chamo você para se inscrever no nosso canal, dá um like ali que também esse conteúdo pode chegar com mais frequência até você e conteúdos como esse também chegar com mais frequência até você, tá? E também estamos no Spotify com imagens. E além disso, estamos todas as quintas-feiras na TV+, na TV aberta que vai para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Um abraço para todo mundo da TV+, para todo o pessoal do Rio Grande do Sul que nos acompanha. Bom, Gisiel, hoje aqui deu trabalho para trazer elas. Teve que casar a agenda, teve uma série de situações que a gente já veio há algum tempo conversando e uma especialidade diferente que a gente tem trazido agora. E se conecta também com o nosso patrocinador, que é a ProDiet, e um assunto tão falado, e talvez aqui a gente vai falar de uma prevenção de saúde, que talvez uma das maiores especialidades que cuida disso, e quando a gente fala de transformação de vidas, e a gente fala tanto isso aqui, essas duas aqui acompanham isso todos os dias. Então a gente vai conversar muito, vai explorar muito esse tema e esse assunto, e eu tenho a honra de trazer aqui a doutora
Bianca Bortoluzzi e Michele Fernandes, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigada. Sejam muito bem-vindas. Já tinham participado de algum podcast ou não? Já. Já participaram? Sim. É frequente. Vocês têm uma dinâmica assim na clínica, não tem? Sim, a gente tem. Legal. Deixa eu começar perguntando de você, doutora. Você nasceu aqui em Curitiba? Eu nasci aqui em Curitiba. Fez todo o teu ensino médio aqui? Como que foi? Então, eu nasci em Curitiba, né? Eu sou formada pela PUC, né? Paraná aqui. Eu me formei em 2013. Aí, logo depois da minha formação ali, eu fiz residência de clínica médica. Fiz uma residência aqui no Hospital do Idoso. E aí, depois eu segui na parte mais preventiva. Então, eu fiz nutrologia em São Paulo e eu fiz longevidade. Chama longevidade saudável. Tá. E quando você estava fazendo o ensino médio, você já sabia que ia seguir essa profissão? Que seria, já. Sempre quis ser médico? Desde pequenininha. Já sabia que você... Tem médico na família? Não. Foi a única? Foi a única. Que legal. E se preparou para fazer PUC? Você já tinha... Eu sempre quis fazer medicina. Desde pequenininha eu falava que eu queria ser médica. Então eu brincava, assim, eu brinco... Que eu realmente brincava de que eu era médica. Desde pequenininha, assim. Mas não tive nenhuma influência externa. Não tive nenhum familiar que era médico. Mas eu falava, não, vou fazer medicina. E aí eu tentei em vários lugares, né? Tentei até em Santa Catarina, mas aí acabei passando aqui. Ficou por aqui? Fiquei por aqui. Sua família toda é daqui? É daqui. Uhum. E o pessoal que fez ensino médio com você seguiu essa mesma profissão? Não, ninguém. Foi sozinho? Sozinho. Você é filha única? Tem irmãos? Tenho irmãos. Que também não é dessa especialidade? Qual que são engenheiros. Engenheiros, nada a ver. Uma civil e um mecânico. Tá. Nada a ver com nada. Eu hoje vou aprofundar um pouco mais nessa transição para medicina. Você é de Joinville, né, Michele? Sou de Joinville, isso mesmo. Você veio para cá pela clínica? Pela clínica, exatamente. A trabalho, nós temos a clínica em Joinville, né? E vim transferida para cá. Você gerencia a clínica? Gerencio a clínica. Toda a parte administrativa fica com você? Administrativa, comercial, toda comigo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. E até falando da parte da medicina, a gente traz muitos médicos aqui, muitos cirurgiões e essa transição, porque você tem um período de residência, né? Uhum. Como que foi essa transição da residência até você entrar no mercado de trabalho? Como que foi isso para você? Então, logo que eu terminei a residência, eu fui trabalhar na parte hospitalar. Tá. Né? Então, eu fui trabalhar, eu era hospitalista, né? Que a gente fala. Eu trabalhava no internamento mesmo. Tá. Então, claro, já trabalhava durante a residência, porque a gente sabe que, né, o médico acaba fazendo residência, acaba tendo que né, faz muito plantão pela própria residência. Mas aí, logo que eu me formei, eu fui pra parte hospitalar. Em que hospital que você trabalhava? No Vita. No Vita. Uhum. BR? No BR. Tem um pronto-socorro lá que você Tem um via pronto-socorro, de tudo, né? também fazia essa parte, né? Via muita coisa lá, não? Sim. Tinha de tudo. Que colocar a mão no paciente mesmo. Uhum. Então, eu peguei... O que eu gosto é que eu alinho muito, porque eu peguei muita parte das doenças, mas eu também tenho a parte daí da medicina preventiva. Então, só que a gente consegue conciliar muito, muito isso, né? Sim. Porque muitas vezes a gente acaba pegando o paciente que já está doente e a gente precisa também tratar as doenças para que ele melhore. Então, a gente acaba pegando a parte preventiva e a parte mesmo de tratamento, né? Perfeito. A gente vai chegar na clínica, na Nutri, nos resultados que vocês obtêm, né? Mas antes disso, quando você escolheu a tua especialidade, que hoje a gente está falando de ansiedade, de pacientes que se alimentam mal, isso vem crescendo todos os dias. Você deve ver, vocês veem isso todos os dias, né? Você sabia que ia crescer tanto uma especialidade como essa? Porque a ansiedade faz com que a pessoa também tenha compulsão alimentar. Você esperava que ia crescer tanto essa especialidade? Já estava desse tamanho quando você se formou? Eu acho que sim. Não esperava que estivesse nessa proporção. Mas assim, a gente sabe que eu sempre gostei da medicina preventiva, né? E a gente sabe que tudo está
basicamente atrelado a isso, né? O estilo de vida, claro que a gente tem a genética, mas a gente precisa... que a gente fala que são vários pilares, né? A gente tem a genética, mas a gente consegue também... E não é só porque você tem, por exemplo, a genética para ser obeso que você vai ser obeso, né? Então a gente... não tem ligação com isso. A gente precisa fazer o que a gente pode para evitar que você fique. Então eu sempre gostei dessa parte preventiva, né? Então... E a gente sabe que a obesidade, ela é muito prevalente, né? Claro que em todo mundo, mas assim, a população brasileira, só para você ter uma ideia, 55% da população tem obesidade ou sobrepeso. 55%. Isso, só que o que eu tô te falando são dados de 2024. Então, assim, provavelmente esses dados já estão maiores, né? Então, assim, é bem... 55%. 56%. 32%, assim, é 34% ali obesidade e sobrepeso mesmo 22%. Então é muita. É muita gente. E vocês veem hoje todos os dias na clínica que esse paciente não é só a obesidade. Ele vem com uma série de comprometimento na saúde. Os exames deles estão todos bagunçados, estão todos ruins. Com certeza. Isso acarreta em outras complicações, né? Uhum. Quando vocês falam do ganho de peso, tem vocês podem dizer, porque eu sou leigo nesse assunto, mas tem uma parte hormonal aí. Sim. Quanto dos pacientes realmente é comportamental ou é a parte de hormônio que chega na clínica lá de vocês? Eu diria que são os dois. Eu sempre falo que são vários pilares, né? Mas assim, a gente pede, então na clínica, né? No primeiro momento ali, a gente vai pedir, são vários exames, porque a gente precisa ver o metabolismo da pessoa como que está, né? Então, não existe a gente falar em emagrecimento e a gente não falar em corrigir o metabolismo. Então, não adianta só o paciente mudar o estilo de vida, mas a gente não ajustar o que precisa. Então, assim, a gente vai pedir uma série de exames, né? De uma forma mais simplificada, mas assim, a gente vai pedir a parte hormonal, exames da tireoide, a gente vai pedir a parte nutricional, porque a gente sabe que também precisa, por exemplo, um exemplo ali, para eu produzir o hormônio da tireoide, eu preciso, se eu tiver uma deficiência na parte dos hormônios da tireoide, eu vou ter dificuldade em emagrecer, e eu vou ter alteração do meu metabolismo. Mas eu não preciso ter uma doença na tireoide para ter uma carência de hormônios. Eu posso ter uma deficiência de alguns nutrientes, tá? Porque a tireoide, a gente precisa de alguns nutrientes, por exemplo, selênio, zinco, vitamina D, que se eu tiver uma redução desses nutrientes, eu também vou ter uma redução ali, pode até ser transitória, mas uma redução dessa parte hormonal. E aí também já vai ter uma redução do meu metabolismo. Entendi, perfeito. Então, são vários pilares que a gente pede para ver todo o metabolismo. Por exemplo, se eu tiver uma resistência à insulina, eu sempre falo pro paciente que o paciente diabético, ele não ficou diabético do nada, né? Quando eu tô falando ali do diabético tipo 2. Dormiu e acordou diabético, isso. Não tem isso. O paciente diabético, ele vai ter uma resistência à insulina, ele vai ser pré-diabético e ele vai ter a diabetes. Então, ali na clínica, a gente vai pedir toda essa parte, a parte hormonal, a gente vai dosar insulina, a gente vai pedir o hormônio do estresse, que é o cortisol, a gente vai pedir a parte nutricional. Então, eu sempre gosto até de desenhar quando o paciente chega, porque assim, pra gente entender que não é um fator. Se eu tratar só um fator e não tratar o resto, meu metabolismo ainda vai estar prejudicado. Então, não adianta eu mudar o estilo de vida, eu fazer dieta, fazer exercício, mas o metabolismo não tá bom. Então, na clínica, a gente vai pedir toda essa parte, né, todos esses exames, ver o que tá alterado, o que a gente precisa mudar, e a gente vai criar um protocolo específico para cada paciente. Então, ele é individualizado, né? A gente vai sentar com o paciente, a gente vai ver o que precisa mudar, e aí a gente vai ajustar o metabolismo para que ele volte a emagrecer, né? Volte a ter o metabolismo normal, né? Perfeito. Vocês recebem muitos pacientes ali, principalmente você, Michele, você recebe, faz a linha de frente, faz o primeiro contato com o paciente. Exato. Eles vêm muito... Quem chega lá já está pronto para ser ajudado, vamos dizer assim, ou tem gente que chega mais resistente, assim, que você sente? Eles estão, assim, dando o último suspiro, na verdade, né? Eles estão pedindo ajuda. Então, o paciente que vem até nós, ele quer ajuda. Ele não consegue sozinho. Então, na linha de frente, a gente observa isso todos os dias. E cada vez mais, eles querem saúde.
Então, Sim. é isso que a gente proporciona lá na clínica, onde a doutora fala, cuidar de toda essa parte, né? Da parte hormonal, metabólica, nutricional. Então, isso a gente faz um conjunto lá na clínica. E cada vez mais as pessoas já estão mais alerta nisso, né? Que é cuidar da saúde. Não emagrecer de uma forma mais fácil, né? Sim. Mas um emagrecimento saudável, que ele tenha uma vida com mais produtividade, que o corpo dele seja acessível para ele, né? Então, as pessoas estão cada vez mais buscando isso, saúde e bem-estar. O pessoal chega se alimentando, você vai ver a alimentação dele, tá tudo desregulado. Quando a gente fala da alimentação, da má alimentação, ou alimentação inadequada, tem um vilão aí que é o açúcar, né? Uhum. Não sei se a gente pode falar de um vilão ou um veneno, não sei como que vocês chamam, mas é um dos problemas atuais. E também não é só cortar a sobremesa que resolveu o problema. O consumo está cada vez maior. Esse é um grande vilão que você tem visto? Eu acho que é um grande vilão, com certeza, porque cada vez a gente consome mais produtos industrializados. Então, não só em questão do açúcar, mas assim, carboidrato ele vai virar açúcar, né? Então, quando a gente fala em açúcar, se você olha na informação nutricional ali, o maior problema, os produtos industrializados, eles vão ter muita quantidade ali. Não só de açúcar, sódio, né, que também vai alterar, mas assim, eu acho que ele é um grande vilão, sim. E a gente não tá falando só do chocolatinho depois do almoço. Não. Molho de extrato de tomate, molho de tomate. Que é também o industrializado que a gente fala, né? Cheio de açúcar. Uhum. Quando fala da inflamação, muita gente fala sobre isso. O teu corpo tá todo inflamado, né? O que é essa inflamação? A gente tá se referindo só ao intestino ou o corpo mesmo inflamado? Não, a gente fala que... eu sempre explico que é o corpo mesmo que tá inflamado, né? E a gente também pede... Nos exames, a gente também tem alguns marcadores que a gente vê de inflamação, né? E aí, a gente vê também a redução desses marcadores com o tratamento, né? Porque, então, a gente pede esses exames e a gente... vai monitorizar esse paciente, né? E a gente dá 2, 3 meses, a gente repete. E ali, com o emagrecimento, a gente vê a redução dessa parte do perfil inflamatório, né? Então, assim, o paciente, ele tá inflamado porque o intestino pode estar ruim, ele pode ter alterações metabólicas, né? Como a Michele falou, alteração nutricional, alteração hormonal. Então, e tudo isso a gente vê melhora não só do emagrecimento, não melhora... Que nem a Michele falou da qualidade de vida, a gente também vê melhora nos exames, né? Que a gente também pede para reavaliar o paciente. Hoje vocês, na clínica, vocês não tem só vocês médicos ou eu nutricionista, vocês têm uma equipe quase que multidisciplinar. Multidisciplinar, a nossa equipe. Quais especialidades hoje vocês... Hoje a gente atende com os médicos, né? Nutricionista e técnica de enfermagem. Então, o paciente chega, passa primeiro com o médico, a doutora faz toda essa avaliação clínica do paciente, anamnese, solicita os exames, né? Em seguida, o paciente retorna para iniciar o tratamento com o resultado dos exames. Para iniciar o tratamento, tem que estar com os exames prontos. Tá. E ali ele acompanha conosco de 10 em 10 dias com a nutricionista e depois a doutora vai acompanhando o paciente. A cada 3 meses, refaz os exames, cada 6 meses, refaz os exames, para ver como é que está a evolução do paciente, a melhora clínica, qual foi a quantidade de peso eliminado. Então, a gente faz todo esse acompanhamento na clínica com o paciente, bem de perto. Legal. A gente fala da ansiedade, que é um problema, e também é um vilão pro ganho de peso. Tá ansioso, não dorme bem. E o sono também é um fator importantíssimo... Com certeza. No processo de emagrecimento. Como que esses pacientes têm dormido? A gente trouxe aqui uma neurologista, que é a doutora Márcia Assis, que fala só sobre a medicina do sono e a polissonografia, enfim. Como esses pacientes têm dormido, assim? Porque isso é um fator também que impede Com certeza. o processo. Então, a maioria... Quando a gente fala em sono, a gente não fala só em quantidade de horas, né? A gente tem que ver como que tá esse sono, né? Se o sono ele é reparador, se o paciente acorda cansado, quer dizer que o sono já não é reparador, né?
se acorda com despertador, como que ele acorda, se ele tem muito despertar noturno. Então, assim, não é só... Quando a gente fala em sono, a gente não fala só em quantidade de horas, mas na qualidade do sono. E a gente sabe que o sono, o dormir mal vai alterar a fome também, né? E a gente também tem a alteração do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente também dorme mal. Então, assim, a gente sabe que o sono é muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente também vai ajustar. A gente vai avaliar na primeira consulta e a gente vai ajustar no acompanhamento, né, do paciente. O sono também deve estar ligado vocês devem acompanhar todo o processo e toda a análise de vitaminas do paciente, né? E com certeza, e talvez a maior parte da população se automedica. Vai na farmácia e compra as vitaminas, B12, zinco, aquele óleo lá, o ômega 3. Ômega 3, que a gente nem sabe. Essas vitaminas que a gente compra na farmácia, são vitaminas mesmo? São eficazes? Resolve? Então, eu sempre explico assim, que o que é eficaz é o que a gente faz específico para o paciente. Então, assim, não adianta você comprar um polivitamínico de farmácia e não repor o que você precisa e na dose que você precisa, né? Porque às vezes esses multivitamínicos, eles têm lá, eles precisam ter uma dose ali mínima para que todo mundo use e não dê nenhum problema. Então, ele tem uma dose super baixa de todos os componentes e às vezes eu posso estar usando algo que eu não precise, ou eu posso estar usando em quantidade inadequada. Então, não vai ter resultado nenhum. Que não vai ter resultado nenhum. Então, eu sempre falo, a gente precisa dosar e ver o que precisa repor. E não só repor num polivitamínico, no multivitamínico, né? Para ter resultado, a gente precisa repor o que você precisa. Mas tipo vitamina C, que todo mundo precisa para, sei lá, para prevenção. A vitamina C talvez não seja só para prevenir gripe, como toda a maioria das pessoas acreditam. Mas essas vitaminas isoladas, vitamina C, vitamina D, elas funcionam e tem uns riscos, né? Exatamente, porque eu preciso da dose adequada, né? Eu preciso saber a dose adequada que eu vou usar para cada paciente. Por exemplo, a vitamina D é super importante, né? A vitamina D é difícil que algum paciente, principalmente eu sempre brinco com o paciente que mora em Curitiba, que não precisa repor. Não tem sol. Porque para vocês terem ideia, a vitamina D, pra gente ter suficiência de vitamina D, ou seja, pra gente não precisar repor, a recomendação a gente precisa se expor ao sol todos os dias, com 20%, com 80% do corpo descoberto, tá? Pelo menos 20 minutos. Ou seja, até alguém que mora na praia, né, vai colocar uma camiseta, não vai ter a suficiência de vitamina D. Então, só que eu preciso dosar para eu saber o valor que tá, pra gente poder repor, né? Porque existem valores diferentes para cada paciente. Entendi. Então, vai ser individualizado a reposição, né? Provavelmente, a maioria vai ter que usar vitamina D? Vai. Provavelmente. Mas eu preciso saber a dose certa para cada um. Porque a superdosagem dosagem também é um Com problema, certeza. né? Gisiel, não vai adiantar você tomar só o sol de terça e quinta, tá? À tarde, teu sol tem que aumentar esse processo aí. E esse é um ponto bem importante, a abertura ali da doutora, que o nosso tratamento lá, ele é individualizado. Então, a gente tem um tratamento específico, mas cada paciente tem suas particularidades, que nem a doutora falou. Ela tem que medir a vitamina D do paciente, ver até quanto que é necessário. Então, o nosso tratamento lá também, ele é um tratamento individualizado. Cada paciente é o seu caso específico. E até nesse sentido, por que, na opinião de vocês, o que vocês estão vendo, por que alguns pacientes, mesmo aderindo bem à dieta, ao tratamento, conseguem resultados muito bons, expressivos, assim, e outros pacientes fazendo tudo certinho, não consegue perder peso? O que mais que está envolvido nisso? Eu sempre brinco que, assim, eu tava falando hoje isso com a Michelle. Se você fizer certo o tratamento, vai dar certo. Vai dar certo. A Michelle é prova disso, a gente tá lá todo dia. Então, esse não vai é justamente porque talvez não foi feita a avaliação correta do metabolismo desse paciente. Então, é por isso que não vai. Não é porque não tá fazendo exercício, não é porque não tá... Claro que a gente tem que seguir a dieta, a gente tem que seguir. Mas não adianta eu seguir a dieta e o meu metabolismo está desregulado.
Por isso que e também assim, por isso que muitas vezes isso acontece no paciente que faz sozinho, faz uma dieta restritiva. Se você fizer uma dieta restritiva, você está ingerindo muito mais do que muito menos do que teu metabolismo está gastando, você vai perder peso. Só que talvez você não mantenha. Por quê? Primeiro, teu metabolismo, a gente não foi avaliado, né? E segundo, às vezes uma dieta restritiva a gente perde muita massa magra, que é o músculo. E a gente precisa do músculo para manter o peso perdido lá depois, né? Então, às vezes, o paciente que segue sem acompanhamento, sem avaliação do metabolismo, porque ali a nutricionista também vai avaliar a quantidade nutricional adequada para cada paciente. Entendi. Né? Então, eu acho que é por isso que talvez o processo de emagrecimento não funcione. Porque você precisa realmente do acompanhamento multiprofissional mesmo. Sozinho não dá. Não dá. Deixa eu te fazer uma pergunta, até como fazer uma consulta ao vivo aqui, Gisele. Eu sempre tomo um shotzinho de cúrcuma, gengibre, limão e eu aproveito para tomar creatina junto. Tô me iludindo ou isso é bom? Funciona esses... Olha, que nem eu falo, assim, eu preciso avaliar todo o metabolismo, mas a cúrcuma é um excelente antioxidante. Eu achei que a minha imunidade ia ficar boa e que alguma coisa ia acontecer. Bom, né? Em relação à imunidade, por exemplo, a creatina que você coloca ali, talvez não tenha tanto efeito em relação à imunidade, mas ela vai ter efeito lá na energia, na recuperação muscular, né? A gente sabe que a creatina também, hoje, não é só para recuperação muscular, ela auxilia realmente no emagrecimento. Mas aí eu sempre digo, a gente tem que avaliar a quantidade certinha para você e para tua rotina, né? Então, eu acho que sim, é válido, mas a gente tem que avaliar todo o contexto. Creatina eu coloco porque é o momento que eu tô tomando alguma coisa. Eu aproveito pra tomar. Tem o própolis junto também. Tá. Né? Um pouquinho e aí eu sempre falo, né? Usou a creatina, né? Mais uma dica ali pra você. Sempre utilize com algum carboidrato, porque ela vai ajudar na absorção. Então, independente do horário que você tá tomando, você vai tomar todo dia, né? Mesmo no dia que não vai treinar, mas vai tomar com algum carboidrato, porque facilita na absorção dela. Tipo, no ato, então, assim. talvez não só com talvez tome ali o seu shot, mas junto com algum alimento daí. Tá. A creatina, a gente fala da creatina para quem treina e tudo mais, né? Mas a creatina tem vários benefícios para idosos, por exemplo. Quais benefícios são esses? São reais esses benefícios? Sim, inclusive na sarcopenia, né? Que a gente fala que é a perda muscular, né? Que o idoso tem. Mas, claro, a gente sempre fala isso. Ela é boa, mas não é boa para todo mundo, né? A gente precisa individualizar. Mas ela vai facilitar a recuperação muscular e a perda. Ela evita com que a perda muscular, né, do idoso, que ele tem muito sarcopênico. A maioria dos idosos tem pouca massa muscular. E ele evita essa perda. O whey protein, por exemplo, também, ele é indicado para então, daí quem o whey, não treina? Como que... Daí ele vai ser... Daí esse é mais individualizado ainda, porque vai precisar ver a quantidade de proteínas que ingere no dia. Se precisa adicionar whey ou não, entendeu? Precisa fazer uma avaliação Isso. Antes. E todo mundo sai tomando... Porque aí a nutricionista vai calcular certinho a quantidade que vai precisar de proteína para cada paciente, para cada fase do tratamento. Isso é importante também, que a Michelle falou ali que vai ter os acompanhamentos. A nutricionista também vai ter várias fases de acompanhamento com a dieta em vários níveis, né? Várias fases diferentes. Então, vai variar aí de acordo com a dieta mesmo. E a gente tem pacientes também que chegam na clínica e falam o seguinte: nossa, mas eu já me alimento super bem. Eu tenho uma alimentação saudável, mas eu não emagreço. Eu não sei o que acontece. Mas o se alimentar saudável também é um ponto que precisa ser avaliado. É onde a doutora investiga. Tá, mas até onde? Qual a quantidade que você está comendo? De fruta? Qual a quantidade que você está comendo de raízes? Assim, né? Um exemplo. Então, existe também uma dosagem sobre isso. O saudável também tem um limite. Sim. Né? Senão você vai engordar também. O saudável acaba sendo meio subjetivo, porque o que pode ser saudável para ele não é para vocês, né? Principalmente porque, não, isso aí não é tão saudável assim. Vai fazer o arroz, tá comendo o arroz, mas tá enchendo de sazon. Isso. Ou ele não come tanto industrializado, mas a quantidade, exatamente, come uma quantidade que não é para ele, adequada para ele. Ele não vai perder peso. Exato. Né? Entendi. Perfeito. E é uma análise bem criteriosa. E vocês estão na clínica Nutra. Isso.
A clínica Nutra fica aqui... Tem várias clínicas Nutras? Sim, a gente tem a clínica Nutra em Joinville, né? Tá. E aqui em Curitiba, no Água Verde. Tá. Como foi a tua chegada na Nutra? Quando ela veio pra Curitiba, você já tava lá? Não, foi depois. Você chegou depois. Uhum. E a gente vê no Instagram, e vai ter as redes sociais da clínica aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, nos cortes que você vai estar assistindo. E a gente vê resultados assustadores, assim. Tem gente que perdeu 5, 8, 10, 20, 30 quilos. Até 50, mais. 60. 60 quilos. 60 quilos. E, assim, no tratamento... Eu até queria saber, assim, um paciente como esse, ele chega tendo um tratamento de choque de início, assim? É muito sofrido? Como que é? São todos, assim, independente do paciente precisar perder 50, 20 ou 10, né, Michele? Exato. O acompanhamento, o tratamento, a consulta é exatamente igual. Porque o que vai ser diferente? Por exemplo, a análise do metabolismo, provavelmente o que precisa perder mais, né? Não era bem isso que eu queria falar, mas assim, a diferença vai ser o seguinte: a gente vai analisar o metabolismo de todos eles e vai ser individualizado para cada um. Tá. Mas assim, a dieta vai ser individualizada para cada paciente. Mas isso não vai mudar se ele precisa perder 50 ou 20. Entendi. Né? O que vai mudar é a nossa análise ali do metabolismo, que a gente vai ter que ajustar. Análise clínica. A história, né? Análise metabólica mesmo ali. E tem muita restrição alimentar nesse início? Ou ele não sofre tanto com Não. fome? Muito pelo contrário, né, doutora? Eles até falam, nossa, eu não tô dando conta de comer tudo isso. Ah, porque tem uma dieta... A Nutri me falou que eu precisava comer mais. Precisava comer mais. Por quê? Porque a Nutri ali, ela programa que ele se alimente nos horários certos e com a quantidade certa. Então, hoje, muitas pessoas, elas pecam e vêm falando assim, eu só almoço, eu não como mais nada. E eu tô engordando. Errado também. Totalmente errado. Porque o metabolismo, né, doutora, Sim. fica parado ali. O metabolismo E o que eu acho importante a gente falar também, que a Michele comentou agora, é que a Nutri, ela vai individualizar essa dieta para cada paciente. Exato. Então, não vai ser para todo mundo, que nem, vai ter que comer a cada 3. Não é isso. Ela vai ser individualizada para rotina e para cada paciente. E é por isso que também tem essas idas mais frequentes. Porque em cada ida que o paciente vai na nutricionista, a nutricionista vai ajustar, adequar a dieta, a rotina dele. E também ela vai, em cada consulta, pesar e medir. Eu sempre falo, eu acho muito importante as medidas, que são as circunferências. A gente faz, né, na primeira consulta, uma bioimpedância, que é um exame que vai avaliar ali a quantidade de gordura, a quantidade de água, a quantidade de músculo do paciente. Mas a medida, ela é muito importante porque a gente vai avaliando como que esse paciente está perdendo. Está perdendo circunferência abdominal. A circunferência abdominal é muito importante, porque a gente precisa reduzir. Quando a gente tem bastante circunferência abdominal, a gente tem grande chance de ter gordura visceral, que a gente fala. Que é a gordura no fígado, que é a gordura que vai dar resistência à insulina, diabetes, vai aumentar o risco cardíaco. Tem uma medida que você já precisa ligar o alerta? O paciente que está vendo a gente aqui. Pegou a fita métrica ali, mediu e ele está acima de tanto. Tem uma medida específica que já começa a comprometer? É que muda... altera? Muda, acho que mudou recente. Mas era 88, se eu não me... acho que era 102 no homem e 88 na mulher, se eu não me engano. Acima disso, provavelmente está comprometido. Sinal de alerta. É mesmo, 102. Isso. Acho que era 102 e... Que também já É que a gente avalia mais... Porque, por exemplo, quando o paciente chega, a gente avalia pela bioimpedância. Então, não são as medidas, né? Tá. A gente vê pela bioimpedância, a gente vê a quantidade de gordura que a gente tem. Então, por exemplo, um paciente que tem a gente vê o percentual lá de gordura. Então, a gente já sabe que, por exemplo, o percentual ali próximo de 40, provavelmente ele já vai ter uma resistência à insulina, vai ter grande chance de ter gordura no fígado. E aí, o que a gente faz nas próximas consultas? Ela vai aferindo as medidas, mas não só abdominal. O braço, para ver como que esse paciente está perdendo. A barriga é o último mesmo que falam? Porque às vezes você tá fazendo tudo certo e a barriga não vai embora.
é sempre o mais difícil de perder. E por quê? É porque a gente tem... É mais difícil porque a gente tem receptores ali que são mais difíceis para quebrar a gordura. Mas assim, não necessariamente... Depende bastante do paciente e como que tá essa proporção de gordura. E isso a gente também consegue avaliar na bioimpedância. Como que tá, né? Distribuída a gordura. No braço, na perna, a gente tem essa descrição, sabe? A gente traz aqui alguns... Já trouxe cirurgiões plásticos, bucomaxilo tem feito esse procedimento sobre a lipo de papada. Tem muitos pacientes que são magros e têm uma papada. Isso pode ser um sinal e isso traz algum alerta também, assim como a circunferência abdominal? Não, papada não. Não traz nenhum... Não. Tá. Porque às vezes é mais constitucional, né? Genético. Às vezes. Uhum. Não tem nenhum comprometimento. Outra coisa que eu queria saber de vocês, talvez seja um tema um tanto quanto polêmico, que a gente gosta, né, Gizil? A gente tem visto nos dias de hoje, muitos jovens falando, eu tenho que se aceitar do jeito que é, e tá tudo bem, a gente sabe que é assim. Só que isso também traz uma complicação, porque tem muita gente, muitos jovens obesos. E o que você tem visto? Tem muito jovem se alimentando mal, obeso, e aí com um discurso de que tem que se aceitar assim, tudo bem se aceitar e não precisa se afundar por conta disso, mas tem que se falar da qualidade de vida desse paciente. Saúde, com certeza. A gente tem alguns pacientes também mais jovens, né? Temos pacientes assim de 14 anos. É mesmo. Né? Pacientes mais jovens. E eu acho que assim, o quanto antes a gente conseguir intervir nessa condição, melhor o paciente vai ficar lá na frente, né? Então, mas com certeza, tem muito. Porque tudo bem se aceitar, mas precisa ver, porque vai comprometendo. Eu acho que assim, a questão não é se aceitar ou não, né? Porque assim, claro que a pessoa tem que se aceitar do jeito que ela é, tem que se gostar, enfim. Mas eu acho que a pessoa, a partir do momento que a gente fala em saúde, a gente tem que avaliar exatamente como que tá esse metabolismo, né? Sim. Porque provavelmente, né, a obesidade vai trazer consigo algumas coisas, né? Vai trazer alguma doença cardiovascular, algum problema, que nem eu falei, gordura no fígado, resistência à insulina, diabetes, alguns tipos de câncer até estão relacionados à obesidade. Então, assim, então, quando a gente fala em obesidade, não existe ser saudável e ser obeso, você entende? Sim. A gente precisa... E esse ponto, assim, dos jovens hoje, que a gente escuta também, eles se aceitam porque eles acham que eles não conseguem fazer algo por eles. Então, eles usam o termo eu me aceito, né? Porque hoje, um jovem, querendo ou não, a vaidade física, ela tá muito evidente, né? Então, assim, às vezes quando esse jovem, ele vem e fala, eu me aceito assim, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido, é porque ele acha que ele não consegue, que ele já tentou várias coisas, alguma coisa assim. Então, assim, eu vou me aceitar assim. Só que ele não tá vendo o grande perigo que isso é pra frente, que ele vai acarretar pra frente. E o paciente, hoje até mesmo ontem, foi ontem, né? O paciente falou assim, esse tratamento dá certo? Eu falei, sim. Mas cabe você seguir o nosso caminho que a gente tá te dando. Tem adesão do paciente. Exatamente. Se não aderir, não vai. Então, os jovens, eu vejo muito isso hoje, que eles acham que eles não são capazes de fazer algo por eles mesmos. Então, eles acabam tendo essa frase de eu me aceito. Sim. Né? E isso acaba acarretando várias outras coisas, eles até entram em depressão, vários e vários fatos que acarretam isso. Vocês devem ver muita história lá na clínica. Nossa, muita história. Como talvez uma, não precisa citar nomes, nem, mas uma que tenha chamado a atenção, assim, de vocês, o caso mais que, até de quantidade de peso perdido, Sim. assim. Como eu tô mais tempo na clínica, né, então eu já tô mais de 4 anos com a clínica Nutra. E um paciente me marcou muito, muito mesmo. Todos eles, eles têm uma história, né? Eles chegam, até as mulheres chegam meio com receio, com medo, bravas, muitas vezes ríspida. Só que a gente entende que eles estão com uma dor por trás. E a gente tem que acolher esses pacientes, trazer eles para nós e dar a mão e dizer assim, a gente tá junto com você nessa caminhada. Isso é muito importante.
E a nossa equipe é muito bem preparada para isso. Muito mesmo. Desde a linha de frente, desde o atendimento da médica, desde o atendimento da Nutri, desde o atendimento da técnica de enfermagem. Tudo é muito bem pensado para acolher esse paciente. Porque ele já está tão machucado, tão dolorido, né? E um paciente que me marcou muito é um paciente de Joinville. Ele tá nas nossas redes sociais lá, em referência. Ele perdeu 65 quilos. 65. 65 quilos. Um jovem de 24 anos. Ele teve uma perca da avó dele, onde teve um impacto muito grande emocional na vida dele. Eu até me emociono, assim, em falar dele, porque a gente traz essas histórias e a gente compartilha junto. Vocês estão vivendo junto. Vivendo né? junto. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele sentado ali, porque eu faço a parte comercial dos fechamentos do tratamento, e a mãe dele foi junto. A mãe dele olhava para ele assim: filho, você vai conseguir? Não, mãe, eu quero, eu preciso. E ele se entregou com o tratamento. Hoje, se você vê uma foto dele do antes e depois, a primeira fotinho dele, ele parecia que tinha assim, 50 anos. Era um senhor de 50 anos. Tipo, não cuidado, Sim. né? Como diz. E você vê ele, parece um menino de 18, super jovem, cheio de vida, fazendo todo malhado É mesmo. agora. Uhum. E feliz, né? Que E acho que é o mais feliz. importante. E não só isso. Não só a parte estética, mas a parte emocional dele, a evolução que ele tem na vida dele com o trabalho, a confiança que ele adquire com ele mesmo, e ele saber que ele é capaz. Se ele conseguiu eliminar 65 quilos, fazendo por ele mesmo, que limite que ele tem para o mundo para fazer as coisas? Sim. Então, assim, é algo muito forte, sabe, Luiz? O que a gente entrega na Clínica Nutri ali, com os nossos pacientes, com os resultados, não é só uma perca de peso, é uma mudança de vida que a gente consegue transformar na vida desses pacientes. É mostrar para esse paciente que eles conseguem, que é possível, eles têm uma vida mais saudável, onde o corpo deles seja acessível, não que seja um incômodo. Sim. Né? Tem pacientes que não conseguem nem amarrar o sapato. Meu Deus. Isso me chamou a atenção esses dias. Né? Que na evolução do paciente, o relato dele foi justamente isso. Estou feliz porque calçar os sapatos foi algo mais fácil. Que a gente nem Exatamente. pensa, né, no nosso dia a Não. dia. Vocês recebem muitos casais juntos, assim? Muitos. Sim. Porque um tratamento como esse, isso acaba refletindo em quem tá do lado, né? Que às vezes é mais resistente, um puxa o outro, seja pra trás ou pra frente. Ou até mãe, teve uma recente também que foi a mãe e a filha, né? Sim. Família toda. O pai, a mãe e a filha. E também tem o pai, a mãe e a filha, recente, e a mãe e a filha. É a mãe e a E filha. a mãe me disse exatamente isso. Eu tô vindo por causa da minha filha. Eu sei que eu preciso, né? Ela também precisava, mas ela foi... O que mais levou ela até a clínica foi pra também ajudar a filha. A filha. Bem bonito. Vocês falaram de um paciente que perdeu 65 quilos. A gente vai trazer em breve, acho que nas próximas, acho que em setembro, se eu não me engano, a gente traz o Dr. Glaucon, que é um cirurgia bariátrico. Não sei se vocês conhecem. E assim, eles operam pacientes que talvez chegaram no limite. Sim. Como que é essa relação de pacientes que conseguem um ganho, uma perda expressiva como essa de 65 quilos? Esse paciente teria uma indicação cirúrgica, provavelmente. Provavelmente. Quando a gente fala que a gente tem uma classificação, né, que é o IMC. Então, o IMC mais alto que a gente fala é que eu não sei se vale a pena falar, porque ele... Aqui pode tudo, doutora. Então, com certeza, de acordo com o IMC, esse paciente, que é o peso sobre a altura que a gente fala, né? Sim. Ao quadrado ali. Então, com certeza, ele tinha uma indicação de cirurgia bariátrica. E ele saiu dessa... E ele iria fazer, esse paciente de 65 quilos. Inclusive, nós temos um paciente de Curitiba. Quando nós inauguramos em Curitiba, a nossa clínica aqui, o nosso primeiro paciente, ele perdeu, finalizando o tratamento, 50 quilos. Nosso primeiro paciente aqui de Curitiba. E ele estava numa consulta de bariátrica, né? Que ele ia fazer uma bariátrica, que ele achava que não tinha mais condições, ele ia fazer.
E aí ele escutou nos corredores, que tinha escutado que um paciente tinha perdido a vida na cirurgia. Que é um risco, né? Sim. Com certeza. E a gente É um sempre risco. sabe que, claro, com indicações a gente sabe que é válido, né? Mas assim, o paciente ali, por exemplo, que tá com o metabolismo desajustado, o paciente que a gente precisa regular, se ele fizer a bariátrica, mas ele continuar com o metabolismo desregulado, ele vai engordar depois da bariátrica. Exato. Então, assim, claro que tem as indicações, por isso que a bariátrica é muito bem indicada, né? Quando Sim. ela vai ser, né? Vai ter toda uma avaliação, vai ter nutricionista, vai ter o psicólogo, que vai ter que também liberar esse paciente para a cirurgia. Mas a gente vê o benefício que esse paciente teve por mudar esse estilo de vida, né? De longevidade ali, por fazer isso sem a cirurgia. A gente não vai precisar ter essa deficiência de nutrientes que a bariátrica vai trazer. Uhum. Todo o processo que uma cirurgia traria para ele, né? Então, a gente otimizou ali o metabolismo, é uma coisa que ele vai manter. E até nesse mesmo caminho, ao contrário da bariátrica, você tem paciente que tem indicação, tem paciente que não tem indicação e que esse paciente vai voltar e vai, Exatamente. de repente, continuar com a vida que ele tem. Uhum. Para vocês que lidam diretamente com emagrecimento sem cirurgia, não tem cirurgia, não tem paciente que não tenha indicação que vocês não consigam Não. recuperar. Então, mesmo aqueles pacientes, assim, já tentei de tudo, já fiz até atividade física, comprei uma caminha elástica em casa e faço toda segunda-feira, que não adianta nada. Lógico que não vai ter os resultados. E eu sempre falo isso, exatamente isso que eu falo, assim. Não existe o tentar de tudo se a gente não ajustou o metabolismo, se a gente não viu o que estava acontecendo. Porque se a gente fizer isso e fizer o aporte ali nutricional adequado, o paciente vai perder peso. 65 quilos. Né? É muita coisa, É né? muita coisa. E a gente tá falando de quanto tempo isso? Em torno de 6 a 7 meses, no máximo. 6, 7 meses? Que esse paciente entregou esse resultado. O cara perdeu um Samuel aí, José. Uhum. Exatamente. E Que ele isso? continua com a gente na clínica em manutenção. Porque para nós, tão importante esse paciente emagrecer, mas ele manter esse peso. Então, ele continua sendo assistido por nós, claro, que ainda em espaçados, uma vez por mês, ele vai lá, consulta, ele vai ter novos objetivos, né? Então, esse paciente, nesse caso, ele quis já entrar na hipertrofia, menino jovem, bonito, então ele quis já definir o corpo. E dá. E dá, total, ele tá super atleta, como se você vê ele hoje. Ele chegou com quantos quilos? Ele chegou, na época, ele tinha 145 quilos. Que isso. Ele é mais baixo, né? Como a doutora falou, 145. no nível da altura, 145 quilos. E ele perdeu 65 quilos. Então, Meu Deus. e assim, se você vê os nossos pacientes, é um aspecto de saúde, saudável, porque quando às vezes outras pessoas vão para um método mais rápido, né, naquelas que não é tão prudente no emagrecimento, essas coisas externas, o paciente ele parece que envelhece muito rápido, Sim. né? Então por quê? Porque não cuida dessa parte clínica, que é onde nós acompanhamos lá na clínica. Ele vai ter um acompanhamento nutricional com a Nutri, porém com o monitoramento do médico. E esses pacientes, bom, de 145 quilos para, sei lá. 70 e alguma coisa ele ficou. Tá, perdeu 65 quilos. Numa bariátrica, provavelmente um paciente que tenha essa perda expressiva vai ter um comprometimento com pele que até a gente trouxe uma advogada do direito médico aqui que inclusive é coberto pelo plano, o excedente de pele. Isso, a gente fala que é reparadora, né? É, né? Um paciente como esse, ele vai perdendo peso e ele não tem esse problema, ou tem também? Eu acho que depende muito. Esse que a Michelle falou em si, eu não conheci. Isso depende muito da estrutura também do paciente. Por exemplo, esse paciente, ele já tinha uma estatura mais baixa. Então, querendo ou não, esticou muito a pele dele. Ele era jovem também. Ele era jovem. Então, ele por estética, ele fez, mas por estética. Esse outro paciente nosso de Curitiba, ele não fez.
Não precisou. Não precisou, porque Depende daí ele engajou junto com o tratamento, tá? As atividades físicas, musculação. Então, esse paciente começou aos poucos. Então, ele foi engajando, porque ele foi tendo energia, ele foi tendo disposição e ele foi criando gosto. Então, ele vai ganhando massa magra. Então, esse paciente não precisou fazer a cirurgia. E a atividade física está diretamente ligada ao tratamento. Então, eu sempre falo que, assim, isso eu sempre explico para todos os pacientes. A atividade física, ela vai ser importante lá na frente, Isso. porque aí o paciente vai manter, quanto mais massa magra ele tiver, que é músculo, pra gente manter o músculo é muito mais difícil, a gente gasta muito mais energia do que manter gordura. É muito fácil deixar a gordura ali, né? Sim. Então, para elevar um pouquinho esse gasto, que a gente fala que é a taxa metabólica basal, que é o que o paciente gasta ali por dia, vai ser importante o músculo lá na frente. Mas para ele perder peso, para ele começar a perder peso, nesse início não é o essencial. Nesse início ideal, a gente precisa ajustar o metabolismo do paciente. Então, quem tá vendo que tá muito acima do peso não vai começar a correr loucamente. Não, que a de um gente dia pro precisa outro. realmente ver o que está acontecendo com esse paciente. Até porque tem risco, né? Se Com começar certeza. uma atividade física agora, risco E até por fartar. muitos pacientes também que a gente atende, a Michelle sabe mais do que eu, eles também se queixam, né? De dor articular. Sim. Então, assim, muitos pacientes nem conseguem começar uma Sim. atividade física. E esses pacientes vêm com esse receio, porque eles não conseguem fazer atividade física. Como que eu vou emagrecer? Porque todo mundo fala que precisa fazer atividade física para emagrecer. Só que não é bem assim, né? Então, a doutora explica para eles lá e eles vêm com essa queixa na nossa, né, linha de frente. Daí a gente fala, não, você fica tranquilo, nós vamos te ajustar primeiro, você vai começar a perder peso, aí depois a doutora vai te instruir para você começar uma atividade física. E eu sempre brinco, e isso é verdade, que muitos pacientes, eles começam, você não fala para ele fazer exercício, mas ele começa a se sentir melhor. Por quê? Tanto de saúde, começa a se sentir mais disposto, mais animado. Dorme bem. O sono tá melhor, né? A parte clínica tá bem melhor, então ele já fica mais disposto. E também, eu sempre falo que não é só claro que não é só a estética, mas vai ter... Eu sempre falo, lógico que a saúde vai estar muito melhor, mas ele vai ter... A autoestima dele vai aumentar. E aí, isso aconteceu essa semana com a paciente. Não citei atividade física para ela, a gente ajustou o metabolismo, acho que ela começou o tratamento faz 1 mês e meio, e ela veio encontrei ela há 1 semana, ela falou, doutora, me matriculei eu e meu marido na academia. Que é um presente pra você. Né? Que aí, assim, a Nossa. roupa começa, né, a roupa que ela queria que servisse está servindo, Sim. a autoestima melhora, a disposição melhora, ele... Confiança, tudo mais. As fotos que vocês postam ali com o paciente puxando a calça aqui Sim. ali. Aham. Até, tudo bem, a gente tá falando de pacientes muito obesos, né? Que vocês tratam também. Mas tem pacientes que estão um pouco acima do peso e que também quer chegar naquele shape que gostaria, que sempre sonhou. Tem um tratamento também para esse tipo de paciente? A gente fala que, assim, como é individualizado, a gente vai ver a meta do paciente e a gente também tem vários tipos de tratamento de acordo com a meta, vários tipos de dieta também, né? Mas a gente tem pacientes de todos os níveis ali de obesidade, né? Sim, pacientes que têm 3 quilos para perder. Mas E não perde. que não perde, não consegue. E normalmente é aquelas pacientes que estão, às vezes, naquela fase da menopausa, né? Que fica ali patinando, mas não vai nem pra Eu frente. travei nos 3, né? Eu me alimento bem, faço atividade física e eu não consigo. Então, existe algo por trás disso, né? E aonde entra essa parte clínica. Então, temos vários pacientes que fazem para perder 3 quilos que ele precisa, mas que não consegue perder. Fica empacado ali. Porque às vezes não é a quantidade, é isso que a Michelle falou. Às vezes é isso que trava, né? O metabolismo trava e você precisa ajustar. Às vezes não é nem a quantidade, às vezes é exatamente... eu perdi 10, mas eu quero perder mais 5 e eu cheguei nos 10 e não consigo... Não consigo mais, exatamente. Existe isso. E tem pacientes também que não só pela parte de perca de peso, eles vêm pela saúde mesmo. Esses ajustes clínicos para manter o peso. Às vezes tem uns 2, 3 quilos para perder, mas eles gostam da nossa proposta que a gente oferece sobre o cuidado com a saúde, de todos esses ajustes.
né? Sim. E esse também, porque o paciente, ele, a cada 10 dias, ele vai aprendendo o que realmente, com a Nutri instruindo ele nas consultas, o que o corpo precisa para ser nutrido. É isso. E tem pacientes que vêm para aprender isso também. E o quanto esses 3 quilos, ou 5, às vezes menos, tá nos finais de semana? Porque, né, a gente cuida durante a semana, chega na sexta, na quinta, já começou o final de semana, né, Gisele? Já começa a desandar um pouquinho na dieta. Isso tem um peso para quem, quando se compromete a cuidar da dieta, a gente tá falando de domingo a domingo, ou tem essa alimentação mais suja, assim? Então, é que a Nutri, ela vai... Então, por isso que é importante esse acompanhamento de pertinho, porque ela vai estar reajustando, adequando a dieta. Então, assim, de repente, a dificuldade da Michelle é sexta, sábado e domingo. Então, ela vai reajustar a dieta ali durante a semana para que ele bata a meta calórica ali, né? Então, é por isso que é importante esse acompanhamento regular ali, sabe? Mas pode ser realmente Pode. bebida alcoólica. Com certeza. E tem que estancar isso no tratamento de você. Tipo, se alguém tá tomando alguma coisinha, álcool. É que provavelmente dela também, ela vai quantificar, né? Isso. Ela vai ver o até quanto um pouquinho tá ela vai ver o liberado. quanto que isso vai impactar. Ela vai calcular. Então, geralmente, o que a nutricionista vai fazer? Ela vai fazer na consulta, ela vai avaliar o que o paciente está comendo, o que ela pode mexer para ajustar. Mas aí é de acordo com cada um mesmo, né? O que você tá fazendo que tá impactando no teu processo de emagrecimento? O que você tá deixando de fazer? E isso mostra muito nos resultados, né? Então, daí o paciente começa a relatar, a minha semana foi assim, eu me alimentei assim, vai falando quais foram as refeições. E ali a Nutri vai instruindo, você errou nesse quesito aqui, você acertou aqui, então a gente vai melhorar aqui, semana que vem você faz dessa forma que eu tô te orientando. Às vezes a Nutri, até os pacientes levam... eu costumo comer isso e eu quero ver se isso tem impacto na minha dieta, né? Isso é bem comum, né, Mi? Muito comum. Eles levam lá um alimento, por exemplo, que ele gosta, leva e a Nutri já vê lá certinho para calcular na dieta ali a quantidade a taxa que ele vai... calórica. quantidade que ele vai poder comer daquilo, Exatamente. né? Então, eles aprendem a fazer conta Fica das taxas calóricas. E tem que pesar a comida. Pesar, é importante. Todo dia. Faz toda a diferença. Importante para quantificar, né? O paciente que realmente quer eliminar gordura corporal, assim, a balança ali é extremamente importante. Faz diferença, sim. Tá. A gente falou da bariátrica, que são ferramentas mais imediatas, né? Isso. Talvez as pessoas não tenham essa paciência de esperar 7 meses para conseguir esses resultados, esses micro resultados que vão chegar nos 65 quilos aí. E quer alguns atalhos, né? Que é a pior coisa, né? E tem um tal de Ozempic aí que veio e já veio como uma poção mágica para resolver isso. Como que é esse Ozempic? Ele resolve mesmo? Emagrece mesmo? Quais são os riscos? Então, eu explico isso porque como tá na moda, a maioria já conhece, né? Porque assim, o que acontece? A gente tem então o Ozempic, né? E a gente tem agora que é o Mounjaro, que é o novo, né? Então assim, Mas eu ouvi falar, é a mesma coisa? Não. O Ozempic, ele vai agir em uma molécula que chama GLP-1, né? O GLP-1 é o hormônio da saciedade, tá? Tá. Então, para explicar mais fácil, assim, para vocês entenderem, o Mounjaro, que é esse mais novo, ele vai agir em 2 moléculas da saciedade. Então, é como se fosse o Ozempic e vai agir em mais uma, que é o GIP. Então, são 2 moléculas que atuam na saciedade. Mas eu sempre explico que a caneta, ela é ótima, né? Ela é excelente, mas para o paciente certo, né? Não é para todo mundo, né? A gente precisa individualizar para que é justamente para quem que precisa. Por isso que não é todo mundo que usa caneta que emagrece, né? Porque se o paciente, que nem eu te disse, se ele usar a caneta, mas ele tiver uma alteração metabólica em outro local, por exemplo, ele usa a caneta, ele tem um problema na tireoide, ele tem um problema ali no cortisol, ele não vai perder peso. Entendi. Ou ele vai perder peso e depois vai ter o reganho, né? Então, eu sempre explico, ela é muito boa, ela é uma medicação excelente, mas para quem realmente precisa da medicação. Mas ela veio para isso? Essa medicação sempre foi para isso? Qual que era a indicação do Ozempic? O Ozempic, sim. Sempre foi para isso? Semaglutida, ele age realmente na saciedade ali. E quais são os danos? Tudo bem, fez, um monte de gente usando,
alguém receitando, provavelmente, usando e emagrecendo muito, assim. Não sei, eu vi uma cantora que emagreceu muito, assim, muito. Irreconhecível. Até com aspecto de doente, assim, anêmica. Quais são os danos que também o Ozempic traz? Então, é justamente isso. É esse dano de você estar usando uma medicação que, se ela não for específica para você, ou se ela realmente for específica, mas você não estiver ajustando todo o resto, você vai ter déficit nutricional. Então, você pode ter um emagrecimento, mas você pode ter falta de nutriente. Você não tá avaliando a parte hormonal. Então, às vezes, esse paciente vai ficar com a saúde, ele vai estar magro, mas ele não vai estar com a parte clínica ajustada, não vai estar com o metabolismo bom. Então, não necessariamente emagrecimento significa saúde, né? E ele vai emagrecer, tomou o Ozempic, tá emagrecendo. Ele vai chegar um momento que vai parar? Ou enquanto você estiver tomando, você tá emagrecendo? Provavelmente ele vai estar... claro que pode ser que ele pare, né? Dependendo da dose ali, porque a gente tem várias doses também, né? A gente progride as doses. Mas assim, pode ser, o que muito acontece é que ele pare de usar e ele tem o efeito rebote. Então, às vezes, ele até reganhe o peso que ele perdeu, ou até às vezes ganhe mais. Porque se ele emagreceu e usou o Ozempic e ele não tinha indicação, ou ele não ajustou todo o resto, isso vai acontecer. Mas de imediato ele tira a fome? Isso, ele age na saciedade. Então, ele vai agir nessa parte da fome, e ele vai na saciedade, e ele também retarda o esvaziamento do estômago. Então, ele te dá um pouquinho mais da saciedade nesse sentido, e vai agir na fome, né? Então, Então, se não controlar muito bem a alimentação, provavelmente vai ter um déficit de nutrientes. Exatamente. A gente tem que também ver a origem da fome do paciente, né? Então, a gente, que nem eu falei, a gente vai ter que avaliar todo o conjunto. Ela é uma medicação excelente para casos específicos, para casos selecionados, para casos em que o paciente realmente precisa dela. Só falando da fome, até a gente piscou, já foi 1 hora já. Falando do jejum, né? Porque o jejum tem muita gente que fala, e eu queria saber dos benefícios mesmo do jejum, mesmo sabendo que às vezes tem pacientes diferentes né, que precisam de uma avaliação, mas entender mesmo se o jejum muito longo é interessante, se ele tem benefícios, se ele traz esses benefícios que a gente vê aí na internet. Então, eu acho que é mais em relação realmente... Porque realmente vai ter fases ali que tem alguns períodos ali que a Nutri vai colocar jejum. Mas vai depender da fase que tá o paciente. Então, é bem específico, assim, sabe? Tá. É uma coisa ampla para discutir, assim. Mas, em outras palavras, é exatamente isso. Ela vai ser bom dependendo da fase que o paciente está da dieta, entendeu? Ela vai ter algumas fases que ela vai, talvez, coloque o jejum, dependendo da rotina do paciente, da fase que ele tá. Mas isso vai ter também no plano alimentar do paciente. O jejum é capaz que falam, né? Que o jejum, dependendo da quantidade de jejum que você faz, dependendo da quantidade de horas, você reseta teu sistema. Que você também tem que fazer da forma adequada e também o pós também, né? Voltar... Também não dá pra voltar comendo uma pizza. Então, por isso que eu acho que a nutricionista, ela entra nessa individualidade, né? Para cada paciente vai ser diferente. Bom, a gente sabe que mesmo os tratamentos hoje não é acessível a todos, né? Mesmo a Clínica Nutra, talvez tem gente que chega lá para vocês e não conseguem aderir, porque tem muita gente que não tem condição. E muita gente que não tem condição está nos vendo agora. Para aquele paciente que, assim, ele precisa dar o primeiro passo. Ele sabe que está comendo mal, ele sabe que está errado, ele sabe que não faz atividade física. Para aquele paciente que não tem uma condição imediata de chegar lá até a Nutra, ou de procurar uma ajuda com um nutricionista, com um nutrólogo, o que vocês poderiam orientar para ele pelo menos dar o primeiro passo e falar, pô, você já deu o primeiro passo para mudar de vida? Qual seria uma orientação para pelo menos ele dar esse start? Eu acho que seria procurar realmente fazer pelo menos, é que assim, é difícil todos esses exames clínicos, mas pelo menos fazer os exames clínicos ali que ele consegue, porque para pelo menos tentar ajustar ali o que for possível do metabolismo dele, entendeu? Talvez procurar um acompanhamento nutricional mais acessível pro caso dele, mas vai ter que...
balanceando a alimentação talvez seja um primeiro passo sozinho. Vocês já tiveram gente assim que tentou de tudo, emagreceu e chegou para vocês? Maioria Ali? dos casos. Tentaram de tudo casos. sozinho. A maioria. Maioria. Eu já fiz estética, caneta, já tentei de tudo, eu não consigo. E tentei sozinha, não consigo. A maioria dos pacientes, eles já estão exaustos de tentar. Fui em outras clínicas, não consegui também. Então, a gente tem a maioria dos pacientes. Maioria. E nós temos aí nessa grande prova social, né? A gente tem mais de 11.500 pacientes atendidos na clínica. 11.500. 11.500 pacientes atendidos. No decorrer dos anos, aí temos 13 anos de história já. E mais de 207 toneladas de quilos eliminados. Que isso? 207 toneladas em todos os atendimentos dos nossos pacientes. E dando vida, dando saúde, dando vontade de viver para esses pacientes, mudando, transformando vidas. Eu digo que a gente transforma vidas na Clínica Nutra. E eu falo com muito amor, com muita paixão, porque a gente trabalha no meio da saúde, né, doutora? E a gente vê essas pessoas que vêm buscar ajuda e a gente conseguir, pelo menos, fazer com que eles consigam se olhar com mais carinho, com mais amor e saber que eles são capazes. Sim. E que mudam completamente a vida. Mulheres que começam, que não batem uma foto. Mulheres que vão fazer depois foto de biquíni. Assim que se empoderam. Vida, né? Mudam de profissão, crescem na vida, prosperam. E tudo por uma virada de chave na vida, por um autocuidado, por cuidar da saúde, se olhar com mais amor, com mais carinho. E não só as mulheres, tá? Os homens também. Né? A gente tem vários pacientes homens, vários, que estão preocupados com isso. E cada vez mais, né? Cada vez mais. A média que a gente atende, os pacientes que vêm nos procurar, tá... Claro, hoje a nossa porcentagem de atendimentos de tratamentos está em 70% mulheres, 30% homens. Mas isso vem mudando cada dia. A gente tem as primeiras consultas, né? Que são as procuras. Tá praticamente meio a meio. E às vezes a mulher, dele vê que também a mulher... Normalmente o marido vê que a mulher que se cuidou, que a mulher tá melhor, que a mulher tá mais feliz, não acaba... vai ficar pra trás. E isso também melhora, né? Até quando vem pacientes no casal, melhora tudo. Melhora a autoestima, melhora o relacionamento entre marido e mulher. E também essas mulheres que são mães, que também, né? Que estão ali, até a gente iniciou um tratamento, né? Com essa paciente que tem filhos pequenininhos. E tá lá, e engordou muito na gravidez, não consegue voltar ao peso. E isso acaba também atrapalhando o relacionamento. Tem vários relatos. Sim. E com toda essa melhora, essa mulher, esse marido se cuidando, eles vão tendo... Melhora o cortisol, então eles vão ficando mais calmos, vão tendo mais paciente. Tanto melhora todo o relacionamento também, né? todo. Sim, E até o relacionamento com os filhos, né? Com os filhos. A gente consegue ter mais paciência, né? Eu digo porque eu tenho 2 filhos. E fazendo esses ajustes que eu já faço, acompanho também, né? Sim. Por trabalhar lá. E isso melhora muito. Melhora o nosso humor, a gente tem mais calma, a gente consegue pensar melhor, tomar decisões com mais cautela, às vezes em algumas situações na vida da gente. E até porque se esses pais estão com um comportamento desequilibrado, os filhos provavelmente vão no mesmo caminho, né? Exatamente. Que vocês possam voltar aqui, até não sei se vocês podem, mas seria legal a gente trazer casos, imagens aqui, que a gente divide vários antes e depois aqui. Claro. Que acho que fica ainda mais impactante. Evidente, fica. Né? E mais didático para quem realmente está precisando e às vezes quer encurtar os caminhos. Não, mas a gente traz, sim, com certeza. Mas acompanha a nossa página lá, que tem várias... Vamos colocar aqui na descrição, prova Lisiel. social lá, com vários pacientes, com cada um com a sua história, né? Mas cada um com um sorriso no rosto, né? Sim. Então é muito, muito gratificante o que a gente faz, assim, que a gente entrega para a sociedade, que a gente pode fazer um pouquinho a mais, para que seja um pouquinho, né, doutora? Sim. Mas que a gente trabalha no meio da saúde. Sim. E tem vários fatores a saúde em si, né? Mas a gente entrega saúde. A gente quer dar saúde ao paciente. Tem os hospitais que tem aqueles casos, né? Que estão lá já na UTI, a gente já não tem mais o que fazer. Então, evitar. A gente sabe que um dia a gente vai.
mas a gente ter esse carinho e a gente cuidar para que a gente, no tempo que a gente viver aqui, que seja com qualidade. Que esse caminho seja falo, melhor. Viver com mais qualidade de vida, né? Uhum. Que aula, viu? Muito obrigado, Michele. Obrigado, doutora Bianca. Obrigada a você. Foi riquíssimo. Obrigada pelo convite. Eu só posso agradecer pelo tempo de vocês. Sei que vocês estavam atendendo até agora ali na clínica. Viemos correndo, né? Eu sei que saiu da rotina de vocês, tá aqui, mas a gente sempre tem, eu falo na apresentação de todos os podcasts que a gente grava, que o propósito é levar informação para quem realmente precisa. E de repente a gente vai ver, mesmo que não seja totalmente o nicho que vocês estão acostumados a falar, mas que cada vez mais a gente possa falar para nichos diferentes. Com certeza. Assuntos como esse que realmente transformam a vida das pessoas, e quando isso acontecer, a gente vai querer ouvir vocês que fazem isso todos os dias. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a todo o pessoal da Nutra, a Letícia, por entregue, liberar com certeza. vocês, e a casa aqui vai estar sempre aberta. Obrigada. E vamos combinar mesmo de trazer os casos aqui com imagens. Sim, com O nosso certeza. público, a gente gosta de imagem, né, Gisele? Muito obrigado. Obrigada. Para quem ficou até agora, muito obrigado, e que você, de alguma forma, se você se identificou com esses assuntos que a gente trouxe aqui, e que de alguma forma tanto a Michele quanto a doutora Bianca conseguiram te encorajar a procurar ajuda, vocês viram aqui que é possível. É possível, tem o esforço, tem a adesão, tem que querer, a gente sabe disso, para tudo que a gente for fazer. Mas que se de alguma forma você viu e se encorajou para procurar ajuda, o nosso objetivo aqui nesse episódio já foi concluído com sucesso. E para que tudo isso aconteça, para que a imagem chegue bem para você, para que esse áudio de qualidade chegue, a gente tem o apoio de vários patrocinadores que também estão preocupados com essa qualidade de vida que chega para o consumidor final. E eu tenho a honra aqui de ter a MaxFix, a Neo Custom, a ProDiet, a gente falou muito de nutrição aqui a gente tem a honra de tê-los como um patrocinador voltado para esse assunto. Temos o ITC, que prepara os profissionais para isso, a Ortoface, que vai fazer 25 anos agora, e o Não Complica, que é um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. Então, sem eles aqui, nada disso aconteceria e não chegaria esse conteúdo com essa qualidade. Muito obrigado meninas, mais uma vez. Para quem ficou até agora, fiquem bem, fiquem em paz, e até o próximo episódio. Até mais.